Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem o maior número de pessoas com ansiedades no mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros, ou seja, 9% da população está sendo afetada. É uma verdadeira epidemia. Talvez você que esteja me assistindo agora tenha que conviver com as dificuldades de ser alguém ansioso, ansiosa. Você conhece muito bem os sintomas, mas eu gostaria de listar alguns para você. As pessoas ansiosas normalmente trazem ou vivem, por exemplo, com a falta de ar, taquicardia, sudorese, medo de perder o controle em si, dentre outros tantos sintomas. Mas qual a definição? Qual a definição de ansiedade? Segundo o dicionário, a ansiedade é um desconforto físico. E não apenas isso, a ansiedade é uma agonia, é aflição, é angústia, é impaciência. Mas além do dicionário, a psicologia define a ansiedade como condição emocional de sofrimento devido a uma forte expectativa de algo inesperado. Isso é ansiedade. E quantos de nós não tem vivido tempos difíceis por conta dessa situação? A bem da verdade, a ansiedade, em uma certa medida, é um mecanismo de sobrevivência. Porque pense comigo, se nós não tivéssemos um pouco de medo de algumas situações que nós passamos, como nós reagiríamos diante disso? Se você se lembrar, nós falamos um pouco sobre o medo no episódio passado, e eu quero trazer a lembrança à sua memória. O medo é uma emoção negativa e aguda diante de uma ameaça presente e imediata. Ou seja, o medo afeta o meu presente. Mas a ansiedade não. A ansiedade é uma reação negativa, mais longa, diante de uma preocupação em uma situação futura. Ou seja, a ansiedade é sempre uma preocupação no futuro. Então, a ansiedade, numa medida considerada normal, ela é esse mecanismo de sobrevivência, porque diante de uma situação de perigo, ela nos faz reagir, ela nos faz defender ou fugir. Mas quando ela extrapola esse limite, a ansiedade então se transforma aquilo que o DSM classifica como transtorno de ansiedade. O DSM traz várias classificações, como o transtorno social, como transtorno generalizado de ansiedade, o TAG. Agora, como que a Bíblia trata a questão da ansiedade? À luz da Bíblia, como é que nós podemos encarar a ansiedade? Quando Jesus estava falando aquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, ele entrou nessa questão, ele trouxe à luz exatamente essa condição da ansiedade. Eu gostaria de ler com vocês um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34. A palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros,
contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa é a palavra de Deus. É Jesus que está falando. E quando ele profere essas palavras, há uma multidão o ouvindo, há uma multidão que o segue. E esse é o momento onde ele trata não apenas de questões morais, não apenas estabelecendo o seu reino, mas agora ele vai no cerne daquilo que é o ser humano, das principais demandas que o ser humano tem, e de como o ser humano ia se comportar diante de tudo o que ia se apresentar na sua vida. Às vezes, a impressão que temos é que algumas pessoas colocam uma ansiedade como se fosse fácil sair dessa condição. Escutamos alguns dizendo passos para sair da ansiedade, como enfrentar esse ou aquele problema. Mas aqueles que estão vivenciando, experienciando esse transtorno, enfrentam dias de complicação. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que Jesus não está dizendo que não vamos passar por essas dificuldades, ou simplesmente não vamos apenas ter que viver com isso, mas nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades. Se você der uma olhada no texto, você vai perceber que tudo que Jesus demonstra é que todas as preocupações humanas se resumem a demandas temporais, passageiras, que se apresentam muitas vezes como um grande problema, como a maior das dificuldades. Mas à medida que vamos enfrentando, à medida que vamos lidando com isso, nós vamos aprendendo não apenas a enxergar que aquilo que nos causava medo agora é algo que não nos assusta tanto, mas nós aprendemos que nunca estamos desamparados. O que é que esse texto nos orienta? O que é que Jesus tem para nos dizer a respeito da ansiedade? A primeira coisa que Jesus nos orienta através desse texto é para você que está vivendo esses dias de ansiedade, é para você que já não consegue dormir direito, é para você que tem taquicardia, o seu coração acelera, sabe, diante das expectativas que a vida te apresenta, diante da tua agenda lotada, diante de expectativas frustradas. A palavra de Deus para nós: gerencie as suas emoções e as suas prioridades. O versículo 25 a 27, Jesus traz exatamente esse contexto e essa realidade. Olhe comigo para o texto. Jesus ele vai tratar essa demanda porque ele diz: olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma.
Não há nada que possa estar sob o seu controle que possa provocar ansiedade. Entretanto, a maior preocupação do ser humano está em perder o controle sobre as suas realidades. Então, o que é que Jesus nos ensina com esse versículo? Ele traz 3 demandas da vida. E é por isso que ele fala em gerenciar. E quais são essas demandas? Ele fala comida, ele fala bebida e ele fala vestimenta. O básico para a sobrevivência humana. E levando em conta todo o simbolismo que essas 3 áreas envolvem, elas causam sim ansiedade. Porque se fizermos numa ordem inversa, o que representa as vestimentas? Proteção. Nós estamos sempre em busca de nos proteger. Estamos sempre atrás de aparatos tecnológicos para proteger a nossa casa, o nosso carro, a nossa família. E essa é uma preocupação do nosso tempo. Falta de proteção. O ser humano não se sente seguro. O ser humano não se sente acolhido nem protegido. Falar de ansiedade é falar do nosso tempo. Porque quando Jesus diz, olha, as vestimentas não podem causar, ele está dizendo, cuidado. O lugar mais seguro da terra, ou o lugar mais seguro que existe, é nos braços do Pai. Desde que Jesus foi assunto ao céu, e nós estamos aguardando a sua segunda vinda, nunca mais houve paz sobre a terra. E nós estamos sempre em busca de proteção. Mas Jesus fala também daquilo que é a sobrevivência humana, o alimento e a água. É aquilo que o ser humano busca. O que é que nós estamos atrás? Porque o alimento e a água fala exatamente, não apenas de uma questão de sobrevivência, mas fala de desejos, do que gostamos. No nosso tempo, esse tempo contemporâneo, nos tornamos seletivos no que tange a alimentação. E o ser humano continua galgando e procurando satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas vontades, sendo alimentado o tempo inteiro. E para isso ele não para, para isso ele trabalha, para isso ele aumenta a sua carga de trabalho, a sua agenda, para isso ele despede ou gasta todo o seu tempo. E a questão não é apenas viver um tempo prolongado, mas saber viver com qualidade, ter qualidade de vida. Quando Jesus me ensina a gerenciar as minhas emoções, Ele está dizendo, estabeleça o que é prioridade para você. Quais são as nossas prioridades hoje? Irmãos, não temos mais uma vida simples. Como um dia fora dito, e a palavra de Deus diz isso, temos o que comer e o que vestir. Não é uma questão de ser simplista ou diminuir a atuação de Deus. É uma questão de que na ótica humana, quanto maior os nossos desejos, maiores serão as nossas preocupações. E quantos de nós não conseguem mais dormir porque estamos vivendo a crédito? Nós queremos antecipar os nossos desejos e por isso estamos gastando mais, dormindo menos. Nós já não sabemos gerenciar o que é prioridade, o que é necessidade e o que é supérfluo. Esse mundo de aparências. E quando Jesus olha para o povo, Ele diz, gerencie, tudo isso é temporal. Os lírios vão murchar, os alimentos vão se perder, vão cumprir o seu propósito. Gerencie aquilo que é absoluto, aquilo que é eterno, daquilo que é temporal e passageiro. O que é importante para você? Será que você consegue gerenciar as suas emoções, gerenciar as suas prioridades? Será que você entende que o maior responsável
por tudo que você está sentindo, é você mesmo e não o ambiente. Mas a palavra de Deus me traz uma segunda lição, porque além de gerenciar as minhas emoções e as minhas prioridades, eu preciso perceber o meu valor, aquilo que eu sou. E eu te pergunto, quem é mais importante, as coisas ou você? Aqui vai uma palavra para você: não se torne refém dos seus sentimentos. É sabido que os sentimentos, eles se transformam, eles estão o tempo todo agindo e reagindo, juntamente com o ambiente, com a circunstância e com a situação. Quantas vezes nós estamos num ambiente em que proporciona alegria e nos sentimos bem, e de repente recebemos uma mensagem e tudo aquilo que nós estávamos sentindo de alegria se perde por uma má notícia. As emoções oscilam, e quando eu entendo que gerenciar emoções, estabelecer prioridades, eu olhar para dentro de mim, é como o salmista dizendo: aquieta dentro de mim, ó minha alma, aquieta. É assumir o controle e a responsabilidade por aquilo que eu sinto. É não terceirizar as minhas emoções, atribuindo a culpa a terceiros, a outros, mas dizendo para mim mesmo, dizendo: olha, eu preciso dar um passo, eu preciso estabelecer as prioridades. E essa é uma forma de lidar com a ansiedade. Lembre que a ansiedade, ela é aguda, prolongada, e ela preocupa com um tempo futuro. Quando eu começo a gerenciar as minhas emoções e estabelecer no presente quem eu sou e o responsável por isso, eu começo a alterar o meu futuro. Ser ansioso já é uma demanda dessa sociedade. Ser ansioso já é uma demanda. Mas o Senhor nos ensina mais uma coisa. E em terceiro lugar, o Senhor nos ensina a não confiarmos apenas em nossas forças. Quando eu olho para esse texto e eu me deparo, eu fico impressionado como Deus nos entende, como Deus percebe aquilo que o ser humano é, suas fragilidades, os seus momentos de inconstância, as expectativas que criamos, que idealizamos para o nosso futuro, para o nosso relacionamento, sabe, para os nossos estudos, a expectativa que jovens carregam sobre os seus ombros, criada pelos pais. E quando isso se frustra, o Senhor me ensina através desse texto a não confiar apenas nas minhas forças. No versículo 33 ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo, coloque. Ele não está dizendo para você anular os seus sonhos, anular os seus projetos, para você abrir mão, mas coloque Deus no centro das suas decisões, que as suas escolhas sejam pautadas não apenas por desejos criados por terceiros. Aprenda a viver não aquilo que os outros querem que você viva, aprenda a viver não aquilo que você imagina que deve viver, aprenda a viver aquilo que Deus projetou para você viver. Então busque ajuda, busque em primeiro lugar o reino de Deus. A prioridade para a resposta das nossas demandas, das nossas dificuldades é o Senhor. Nós estamos, como o próprio Jesus mencionou na palavra, como aqueles que não têm fé, como aqueles que não têm a mesma realidade que nós temos. Nós estamos indo atrás da solução dos nossos problemas em tantos outros lugares, e o último lugar é Deus. Mas o Senhor está dizendo: inverta os valores, a prioridade é Deus. E com isso, eu não quero aqui anular o trabalho de profissionais, de psicólogos, de psicanalistas. Busca ajuda. Se você entende que precisa e você aprendeu a gerenciar suas emoções, estabelecer prioridades, e você agora percebe que você tem valor,
você então entende que você é importante, que você é relevante. Quantas vezes as pessoas não te compreendem, não é verdade? Quantas vezes ouvimos frases, que frescura. Quantas vezes nós ouvimos, inclusive dentro desse contexto de fé, colocando como os nossos transtornos e dificuldades como algo relacionado à falta de fé e a pecado. Isso não é verdade. O Senhor cita nesse texto exatamente essa demanda da ansiedade, a preocupação com o futuro. Então não confie nas suas forças. Se você reconhece que precisa de ajuda, dobre o seu joelho, clame ao Senhor. Mas se você pode, vá atrás de alguém que possa te orientar, que possa indicar o caminho. Mas lembre-se, o caminho vai ser percorrido por você. Sabe por que eu amo a palavra de Deus e entendo que ela é um livro para além do nosso tempo? É porque todas as sinalizações que você precisa para trilhar esse caminho já estão disponíveis na palavra de Deus. Você não está só. Não é falta de fé. As suas batalhas das noites insônias, as suas guerras solitárias, travada muitas vezes longe dos olhos daqueles que gostam de nos criticar. Essas batalhas serão vencidas porque estamos aprendendo a confiar em Deus e não em nossas forças. Eu não sei como você está hoje, eu não sei como você está vivendo nesse tempo. É importante você entender que o medo exagerado, a ansiedade em um nível maior, é a porta de entrada para a depressão. Mas o Senhor me ensina uma quarta lição nesse texto. Ele diz na sua palavra, e eu quero mencionar essa palavra novamente. Ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Queridos, a palavra de Deus mostra essa condição temporal da nossa vida. Aquilo que ontem era o estopim, o gatilho da nossa angústia, da nossa aflição, de sintomas psicopatológicos, hoje nós entendemos que tudo isso passou. E sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo algo: viva o teu presente, sabendo que as decisões que você está tomando agora afetarão o seu futuro. Se organize para viver 100 anos, mas viva cada dia como se fosse o último. O Senhor está nos orientando que se não mudarmos o agora, a temporalidade, o nosso contexto hoje, nós não podemos esperar que o amanhã seja diferente. Como você acha que vai acordar amanhã, se as decisões que você tomou hoje não afetaram em nada a sua vida? Porque você acha que tem sempre que baixar a sua cabeça diante da adversidade, diante da preocupação? Por que é que você acha que o tempo que você está vivendo é o pior tempo da sua vida? Não, não é. Sabe, eu gostaria de te lembrar uma coisa. Quando o Senhor Jesus encerra o Evangelho de Mateus, Ele faz uma promessa. Ele diz assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. É sempre fácil identificar o Senhor quando estamos vivendo os dias bons, os dias felizes. Parece que os nossos sentidos ficam mais aguçados para identificar o Senhor quando parece que tudo vai bem. Mas Ele prometeu estar todos os dias. Então sim, Ele está contigo nas tuas angústias. Ele está contigo no meio
dessa guerra que muitas vezes parece solitária. Esse texto me ensina tantas coisas, mas eu quero que você guarde no seu coração. Jesus não está dizendo que não vamos passar pela ansiedade, pelo medo, pela depressão. O que Ele está dizendo é que nós não devemos permitir ficar nesta condição, nesse estado. Por isso precisamos mudar o nosso comportamento, sabendo sim que um pouco de ansiedade me movimenta, mas entendendo que o maior responsável pelo meu futuro, enquanto ser humano, sou eu mesmo. O maior responsável ou gestor das emoções sou eu mesmo. Eu preciso entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu preciso olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé e clamar por socorro, como alguém que entende a sua condição e reconhece a sua condição e reconhece a sua fragilidade, como alguém que entende todas as suas limitações, mas que levanta a sua cabeça e olha para aquele que é a razão da nossa fé. E nós olhamos para Ele dizendo: Senhor, socorre-nos em nossa aflição. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que tem se sentido sozinho, que muitas vezes parece que o chão se abre e você quer sumir, e você tem procurado ajuda, terapeutas, e você tem clamado, mas tem sofrido tanto. Eu quero dizer e trazer uma palavra de esperança para você nesse momento: você não está sozinho, você não está sozinha. O nosso Deus é um Deus que guarda, que abençoa, que transforma. E antes de eu orar por você, eu quero que você saiba de uma coisa: o Senhor, Ele, o teu Deus, está contigo nesse exato momento. Talvez você que esteja me assistindo possa ter tido um dia complicado, está vivendo um momento muito difícil, de crise, de ansiedade uma atrás da outra. Já não quer mais sair de casa, não quer ver as pessoas. Quem sabe você agora está compulsivo, comendo exageradamente. Deixa eu lhe dizer algo: o Senhor nos sara, o Senhor é quem nos cura. Assuma o controle, sabendo que Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Eu gostaria de orar por você agora. Se você vive ou tem crise de ansiedade, se você foi diagnosticado com ansiedade, eu gostaria que você orasse comigo. Se você conhece alguém que tem vivido com esses transtornos, eu gostaria que você orasse comigo, que nós clamássemos ao Senhor para que Ele assuma o controle da nossa história. Se você tem vivido dias assim, de angústia, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, temos vivido dias de batalhas e de lágrimas. As noites escuras da nossa alma nos assombram, e a bem da verdade temos medo do amanhã, porque o amanhã não está sobre o nosso controle. Nós temos medo das decisões que tomamos, porque excederam aquilo que poderíamos responder ou fazer. Mas assim, ó Deus, como nessa palavra o Senhor manda nos aquietar, assim tomamos posse dessa palavra e pedimos ao Senhor: aquieta, Pai, a nossa alma dentro de nós. E aquele que está vivendo nesse exato momento talvez uma crise de ansiedade, Senhor, assuma o controle. Espírito Santo, muda a nossa história. Senhor, as nossas emoções foram afetadas pelo pecado.